do Governo por 10 minutos, pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Marques, por 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro das Finanças, o Orçamento de Estado 2013 é o reflexo de um ano e de uma estratégia, da materialização de uma estratégia que correu muito mal ao país. Está a correr muito mal ao país. Um desvio de uns 2,5 mil milhões de euros, se o tiver estimado bem. Agora estimou bem este do tempo, vamos lá ver se estimou bem o do déficit, tenho as maiores dúvidas. E mais 2 mil milhões de euros da forma incompetente como escolheram cortar a despesa pública, cortando os subsídios de férias e de Natal de pensionistas e funcionários públicos. O processo de ajustamento, a correção virtuosa do déficit externo, simplesmente não aconteceu, não está a acontecer, como já vimos. O que está a acontecer é uma muito maior queda das importações do que estava à espera, não é nenhum crescimento virtuoso das exportações para lá do que estava para acontecer. A desalavancagem das famílias e das empresas simplesmente não está a acontecer. O Orçamento de Estado 2013 é marcado pelo adiamento do regresso de Portugal aos mercados. O seu objetivo, o seu compromisso de regresso aos mercados em setembro de 2013 é negado no Orçamento de Estado 2013, quando os senhores na página 131 inscrevem um valor de zero. Volto a dizer, página 131, inscrevem zero para emissões de obrigações de tesouro no ano de 2013. E isto, aliás, houve notícias depois com o principescamente nomeado Presidente do IGCP, digamos, a falar em muitas estratégias de emissão, mas nenhuma tem a ver com obrigações de tesouro. Zero de obrigações de tesouro em 2013. Há 3 semanas atrás, aliás, já ficou agora muito claro, aquela operação, aquela propaganda que montaram do regresso aos mercados antecipado, concluímos afinal que foi uma compra de obrigações do Tesouro Português há 2 anos, por bancos portugueses, por um fundo público, um banco público, bancos privados portugueses que ainda por cima, numa boa parte, agora estão intervencionados pelo Estado português. Como também foi confirmado e é confirmado pelos dados do Banco de Portugal, os BTs estão todos a ser comprados, em 95% neste momento, pelos bancos portugueses outra vez. O melhor reflexo que o Governo já percebeu, que os mercados já perceberam que esta estratégia não está a resultar, é o adiamento do lançamento de novas obrigações do Tesouro em 2013. Já não vai acontecer em setembro de 2013, como Vossa Excelência se tinha comprometido. Um orçamento onde os senhores fazem escolhas importantes e quero falar de uma delas que hoje só foi falada indiretamente. Os senhores aceitam, no fundo, face à trajetória e ao orçamento que constroem, que a dívida pública portuguesa venha a ultrapassar os 120% do PIB no próximo ano. Mas, simultaneamente, têm mais de 8% do PIB depositado em bancos portugueses e no Banco de Portugal. Mais de 8%, 13.500 milhões de euros que estão depositados em bancos portugueses, certamente para ajudarem aos rácios de transformação de depósitos em crédito, e 3.500 milhões de euros que para o ano vão aumentar para 7.500 milhões de euros de depósitos no Banco de Portugal para o Fundo de Apoio à Solvência Futura da Banca. Como disse a Sra. Secretária de Estado, esta estratégia tem custos importantes para Portugal, para a República Portuguesa. Escolheram que os bancos possam dizer lá fora que estão tão sólidos, que já foram recapitalizados pelo Estado, e ainda podem ser, se necessário, mais pelo Estado recapitalizados, mas escolheram deixar a dívida pública ultrapassar 120% do PIB no próximo ano e ter mais de 8% do PIB depositado em instituições de crédito e no Banco de Portugal. Vou já concluir, Sr. Presidente. Este é um orçamento de quem insiste na receita, de quem escolhe não lutar pelos interesses de Portugal na Europa e perante os credores internacionais e não aproveitar as oportunidades que esses credores nos lançam. E eu vou terminar, Sr. Presidente, com uma citação do FMI, porque tenho que a fazer face às suas palavras anteriores. Christine Lagarde, we do not think it is sensible to actually stick to nominal targets. We think it is much more appropriate to actually apply the measures and let the stabilizer work. Ou seja, queriam talvez que citasse a Sra. Christine Lagarde em português, era esse o objetivo. Era. Ou seja, Christine Lagarde disse o mesmo que disse o Presidente da República dias depois no Facebook. É impossível terminar, Sr. Presidente. É impossível terminar. Christine Lagarde, eu não consigo terminar. Senhores deputados, Christine Lagarde, diretora-geral do FMI, disse o mesmo que o Presidente da República dias depois. Não é um objetivo razoável continuar a olhar para objetivos nominais para o déficit, é preciso deixar operar os estabilizadores automáticos. Ou seja, os senhores não lideram a mudança desta estratégia de ajustamento, pelo contrário, afastam-nos do principal objetivo, que é regressar à normalidade no financiamento, que é regressar a uma estratégia de estabilização da economia
e de redução da dívida pública. Foi tudo o contrário disso que aconteceu este ano. Afundou a economia e aumentou brutalmente a dívida pública com a vossa estratégia em que insistem. O PSD